Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a jurisdição global que foi decidida pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, aquele tribunal superior que costuma vender sentença para o pessoal lá do Mato Grosso, decidiu que o Google tem que tirar um vídeo que foi publicado no YouTube em todos os países do mundo. O YouTube questionou, falou, não, peraí, mas vocês não têm jurisprudência no mundo todo. E lá nos Estados Unidos tem uma regra, né, a primeira emenda americana, que é o contrário, obriga o Google a manter o vídeo no ar. Então o Google não pode tirar o vídeo nos Estados Unidos, porque isso seria censura. Ele estaria desrespeitando a lei americana. Como é que um juiz brasileiro pode ordenar uma empresa americana a desrespeitar a lei americana? Isso daqui é outra coisa que vai abrir um caminho enorme para os Estados Unidos retaliarem o Brasil, porque esse tipo de coisa é um absurdo, não faz sentido nenhum, né? Mais do que isso, esse tipo de situação aqui mostra um fenômeno que eu já expliquei para vocês, que essa ideia toda de ordenamento jurídico estatal, né, que é como as pessoas veem a justiça hoje, né, sempre foi organizada assim. Você tinha os países, tem um ordenamento jurídico dentro daquele país. Isso fazia sentido durante um tempo, mas hoje em dia não faz mais sentido. E isso quer dizer, na verdade, que não funciona mais a justiça estatal. Essa notícia foi sugerida por 300 canais, mas é o mesmo gordo com pano verde. Posso acabar com sua barriga, senhor Estado, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, um juiz brasileiro decidiu que o YouTube, né, tinha que tirar um vídeo do ar. O Google, que é o dono do YouTube, tinha que tirar um vídeo do ar. Eu não sei qual que é o vídeo, qual que é o caso, não está dizendo o que é aqui, só que ele pediu para tirar o vídeo no mundo todo. E aí o Google recorreu ao STJ falando, olha só, a justiça brasileira não tem jurisprudência sobre o mundo todo, ela não pode proibir o vídeo de circular no resto do mundo, ela pode proibir o vídeo no Brasil, isso aí ninguém tem problema. Vocês já viram isso acontecer, se você entra na página de algumas das pessoas que foram censuradas pelo STF, né? Por exemplo, se você entrar lá na conta do Twitter do Monark, no Brasil fala que não, que a conta não tá disponível no Brasil, mas se você entrar lá nos Estados Unidos, você vê a conta do cara, e é assim que funciona. No caso do vídeo também, esse vídeo foi proibido pela justiça brasileira, então beleza, no Brasil você não consegue ver o vídeo, e não é só no Brasil que isso acontece, no mundo inteiro tem vários processos em vários tribunais do mundo, então tem vídeos proibidos em vários países, mas você não tem como um tribunal de um país proibir o vídeo no mundo inteiro, não faz sentido isso, você não tem jurisprudência, você não tem direito de proibir coisas em outros países do mundo. Mais do que isso, você tem um conflito de regras, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é proibido você ter censura. Censura é proibido de verdade lá, né? Não é só essa brincadeirinha que tem na Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz que não pode censura, mas o STF já fez aquela hermenêutica pentadimensional tirada do rabo deles e já decidiu que não, que censura pode, porque nenhum direito é absoluto. Porra, se você pode derrubar qualquer direito com esse papo de que nenhum direito é absoluto, então para que tem a porcaria da Constituição? Por que tem direito, então, né? Não, direito é absoluto, porque só tem três. É direito à liberdade, direito à propriedade privada e direito à vida. E acabou, não tem mais direito nenhum. Então, mas enfim, né, esse aí é outro assunto. O fato é que lá nos Estados Unidos eles têm de fato proteção contra a censura. A primeira emenda proíbe o governo de proibir coisas, né, proibir expressão qualquer que seja. E aí o que acontece, né? Esse vídeo que foi proibido aqui no Brasil, um juiz do Brasil proibiu, ele está obrigando uma empresa americana, porque a Google é uma empresa americana, ele está obrigando a empresa americana a descumprir uma lei americana. E ele pode isso, o STJ definiu que pode. Eu não sei se foi comprada essa sentença ou não, né? Algumas sentenças no STJ a gente sabe que foram compradas, que teve um esquema lá que está sendo investigado, essa aqui a gente não sabe se foi comprada ou não. Aqui, a votação foi por 3-2 e prevaleceu a posição da ministra Nancy Andrighi, acompanhada dos ministros Humberto Martins e Moura Ribeiro. E ficaram vencidos os ministros Ricardo Vilas Boas e Marco Aurélio Belize, né? O caso trata de um vídeo que mostrava empregados de uma empresa de alimentos diante de uma infestação de ratos em seus produtos. O conteúdo é falso e o alvo de ordem de retirada junto ao Google, que é a empresa controladora do YouTube. Então, ou seja,
Tinha um vídeo que supostamente era falso, né, que mostrava uma infestação de ratos em produtos e coisa e tal, e ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo ampliou a eficácia da decisão para toda a internet, por entender que, em se tratando de realidade virtual, não pode ser invocados limites territoriais. Tá, beleza, não, porque a realidade virtual então não tem limite territorial, mas a lei brasileira tem, meu amigo. Você não tem acesso a outros lugares, né? E como é que vai ser se entrar em conflito com a lei americana, ou com a lei europeia, ou com a lei de qualquer outro país do mundo? Como é que fica o direito dos cidadãos desses países no mundo de verem o vídeo em questão, né? O Google levou o caso ao STJ para defender que o alcance da decisão extrapola a lei federal brasileira e tem potencial para violar a soberania de países estrangeiros. É o que eu estou falando. Vai entrar em conflito com a lei em outros países. Um juiz aqui no Brasil não pode decidir alguma coisa que vai acontecer em outros países, né? A segunda ministra, o artigo 11 do Marco Civil da Internet, desdobrou a jurisdição brasileira com caráter transfronteiriço ao apontar que a aplicação da lei brasileira depende apenas de que os dados estejam coletados no território nacional. Nos autos, disse que há indicações de que o vídeo difamatório segue acessível a usuários do YouTube em outros países, o que atesta que a ordem de disponibilidade apenas no Brasil foi insuficiente. Uai, mas e daí? Qual que é o problema? Em momento algum, mesmo que a lei diga que você tem direito a outros países, a verdade é que a lei do outro país não diz isso. A lei do outro país proíbe. Diz que só lá que você tem a decisão. Como é que funciona isso, né? Ou seja, no final das contas, isso daqui é mais um caso que pode levar à intervenção americana, porque você tem uma empresa americana sendo obrigada por um juiz brasileiro a tomar uma decisão que é contra a lei americana. E como é que vai ser resolvido isso? Não sei, vamos ver como é que vai seguir esse tipo de caso aqui, né? Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar nessa história é aquilo que eu falo sempre para vocês. Durante muito tempo da história, o ordenamento jurídico nacional funcionou muito bem. Aqui no Brasil você tem a lei brasileira, na Argentina você tem a lei argentina, nos Estados Unidos você tem a lei dos Estados Unidos. Por que isso funcionava? Porque a maior parte das relações entre as pessoas, né, a justiça surge justamente quando você tem um conflito numa relação entre pessoas, né, ou entre relação entre empresas, pessoa e empresa, pessoa jurídica ou pessoa física, né? E aí você tem um conflito, você leva isso para a justiça. Como a maior parte das relações era entre pessoas no mesmo lugar, no mesmo país, a coisa funcionava bem, né? A lei se aplicava àquelas pessoas e tudo resolvido, né? Eventualmente você tinha um caso ou outro que você precisava acionar a justiça do outro país, fazer carta rogatória, coisa e tal, mas isso era uma exceção da exceção da exceção, era muito raro, não tinha problema, via de regra funcionava. O que está acontecendo agora? Agora a gente está num mundo que meio que essas fronteiras acabaram, né? Hoje em dia você compra coisas da China, você trabalha para uma empresa da Inglaterra, você compra coisas nos Estados Unidos, você viaja para não sei aonde, ou seja, você já tem, hoje em dia, qualquer pessoa tem muito mais acesso, você pode abrir conta em banco na Europa sem sair do Brasil, você pode fazer um monte de coisa hoje em dia que não é mais restrito a pessoas próximas de você. Aí o que acontece? Esse negócio de ordenamento jurídico local, que é baseado, toda a justiça, todo o juspositivismo brasileiro é baseado nisso, isso acaba não funcionando, porque você começa a ter um monte de relações no exterior. É um caso clássico disso daqui. Alguém botou um vídeo que está sendo visto no mundo inteiro. Não é mais uma coisa que está só aqui no Brasil. E aí, como é que você resolve isso? E existem duas maneiras de resolver isso. Uma maneira de resolver isso é o governo mundial. Você pode ter, e isso é o que a esquerda quer, a esquerda está doida para ter um governo mundial, quer ter aí a nova ordem mundial com a ONU sendo o governo do mundo, e aí dando ordens para um ordenamento jurídico, controlando fake news no mundo todo, controlando pandemias no mundo todo. Imagina uma loucura disso? Mas é aí que eu falo, essa saída é uma saída teoricamente possível. Você ter um governo mundial, que você teria aí uma jurisprudência mundial, que serviria para todo mundo. É o sonho molhado de tudo quanto é comunista. É a nova ordem mundial, né? O governo mundial comunista. Só que isso é impossível na prática. Por quê? Porque com o custo da transação mais baixo, né, o que já era impossível antes,
Não tenha dúvida, tá? Sempre foi sonho dos comunistas fazer um governo global, um governo mundial. Eles nunca conseguiram isso. Por quê? Porque naquela época já era ineficiente. O comunismo já é tão ineficiente, você tem uma estrutura hierárquica de comando tão grande, já é tão ineficiente que não funcionava antes. Agora, com a informação descentralizada, com o custo da informação baixando, com as estruturas hierárquicas ficando mais ineficientes ainda, agora que seria impossível. Colapsaria completamente esse governo global. É um sonho impossível, esse sonho dos comunistas. A outra alternativa é você ter a justiça privada. Essa é a alternativa. Você ter as leis em empresas privadas, as empresas de segurança privadas, em que você aceita aquela constituição e aquelas leis daquela empresa que, por outro lado, você paga imposto para essa empresa e, por outro lado, ela garante a sua segurança e você tem que obedecer aquele conjunto de leis estabelecidos por aquela empresa. Qualquer questionamento que você tenha é feito por tribunais privados, ou seja, você parte para o anarcocapitalismo. São as duas alternativas que você tem. Inevitavelmente, a justiça está falhando, está cada vez menos eficiente, e a tendência é ficar cada vez menos eficiente de qualquer forma. O resultado disso é, ou das duas uma, ou você aceita os contratos internacionais, você passa a agir no libertarianismo, porque lembra, o direito internacional é a mesma coisa que o direito libertário, é a mesma coisa. Você tem um núcleo duro de direitos humanos, que se considera no direito internacional os direitos humanos, a Carta de Direitos Humanos. Na ética libertária é justamente a ética libertária, né? Você ter o PNA, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada e o direito à vida, né? O direito a não ter sua vida retirada. Então, esse tipo de coisa já é a mesma coisa que o direito internacional via de regra. E como é que são tomadas as decisões no direito internacional quando você está lidando com dois países diferentes? Já é desse jeito. Você tem esse núcleo duro que tem que ser obedecido de qualquer forma, essa base, esse mínimo ético que tem que ser obedecido de qualquer forma. Depois você vê o que tem de definição legal igual nos dois países, o que é igual nos dois países você obedece também. E a partir daí você usa jurisprudência, usa common law, para chegar numa decisão disso daí. E é assim que vai funcionar daqui para frente, não tem outra alternativa. Governo global, ordenamento jurídico único global, simplesmente cairia sobre o próprio peso da própria ineficiência, né? E esse pessoal aqui está chegando nisso. Aonde que isso vai nos parar? Você não tem como um juiz do Brasil proibir um vídeo nos Estados Unidos. E a justiça americana? E o direito dos Estados Unidos de ver o vídeo? Se os Estados Unidos derem uma ordem querendo ver o vídeo, como é que fica? É o que eu falo para vocês, esse pessoal está viajando na maionese, por quê? Porque eles estão descolados da realidade. Eles não funcionaram, eles não foram feitos para a realidade atual da informação descentralizada, né? Isso daqui vai dar uma merda, meu amigo. Imagina tudo quanto é paiseco de merda querendo proibir vídeo nos Estados Unidos, querendo proibir vídeo em países de primeiro mundo, países que têm preocupação com a liberdade de expressão. Não tem como dar certo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.